Bom dia, caríssimos alunos. Espero que todos estejam bem. E o meu desejo para você é que você tenha um dia cheio de sorrisos alegres e pensamentos muito felizes. Desejo um dia lindo e de muitos conhecimentos para vocês. Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Por favor, pegue o seu livro. O tema da nossa aula de hoje é o capítulo 10 do livro didático do terceiro bimestre. Então, pegue seu material, por favor, e pode ir sublinhando aí o que você achar que é interessante, que você achar que é relevante, porque depois você vai precisar. Então, dando continuidade, né, às aulas passadas, do capítulo passado, do capítulo 9, onde nós estudamos, né, sobre o populismo e ditadura na América Latina, né, podemos citar aí o México, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai. Hoje vamos focar, né, na história do Brasil, na política aqui do Brasil. Então, como já falamos, né, o tema da nossa aula de hoje é Brasil, populismo, né, o tema do capítulo 10. Então, vamos lá. O populismo no Brasil, ele durou, né, cerca de 18 anos. Ele teve início em 1946, né, com o fim da era Vargas, e ele terminou com a deposição de João Goulart, né, por meio de um golpe civil militar, né, ou seja, o golpe, né, que os militares deram em 1964. Como vimos então, né, nas aulas passadas, no capítulo anterior, os governos populistas, eles apresentavam características específicas. É claro que cada um, né, cada país aí, né, devido às suas particularidades, né, tinha características diferentes um do outro. Mas eles também, né, tinham características e aspectos em comum. Né? Qual que era essa característica em comum, né, de todos os líderes populistas, de todos os presidentes populistas? Era então, né, de promover medidas com o objetivo de ganhar apoio popular, né? Ou seja, esses populistas, os governos populistas, eles trabalhavam, né, em prol da grande massa da população, ou seja, né, a classe menos favorecida, né, do seu país. Durante aí, né, os 18 anos, né, de populismo no Brasil, o Brasil ele teve 6 presidentes, né, com características populistas. Tivemos aí, no caso, né, o primeiro foi o Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra. Ele governou de 1946 a 1951. O segundo foi Getúlio Vargas, né, que governou de 1951 a 1954. Vargas não terminou o seu mandato, né, porque ele cometeu suicídio. E quem assumiu no lugar de Vargas vai ser Café Filho, que era inclusive vice, né, de Getúlio Vargas. Café Filho governou de 1954 a 1955. Posteriormente, nas eleições de 1955, quem vence vai ser Juscelino Kubitschek, né, o fundador de Brasília, inclusive, né? Ele governou de 1956 a 1961. E depois veio aí, né, Jânio Quadros, que ele governou, né, apenas 1961, porque ele chegou, né, ele renunciou ao cargo, né, e quem assumiu a presidência do Brasil novamente, né, vai ser um vice, né, no caso aí vai ser João Goulart, que vai terminar o mandato. Ele vai governar aí de 1961 a 1964. Aqui nós temos, então, né, as beldades populistas, né, os presidentes populistas. Tá faltando na foto aí somente, né, o Café Filho. Né? Então, nós temos aí o Dutra, né, o primeiro é o Dutra, temos o Vargas, temos o do meio aí, o Juscelino Kubitschek. Depois, né, nós temos aí o Jânio Quadros, né, esse que tá com a vassourinha. A vassourinha, né, ele inclusive usou muito essa vassourinha, né, na época da campanha política dele, porque segundo ele, né, ele iria usar, né, a vassoura para varrer a corrupção do Brasil, né, só porque ele não aguentou, né, tanta corrupção e acabou, né, renunciando à presidência. E, né, o último aí é Jânio Quadros, aliás, João Goulart, né, João Goulart que vai sofrer o golpe militar. Vamos falar um pouquinho agora, né, sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Dutra governou o Brasil, né, de 1946 a 1951. Em 1945, né, após a deposição de Vargas, né, quando ele renunciou à presidência, foram realizadas, né, no Brasil novas eleições presidenciais.
Dutra, né, que teve o apoio de Vargas, ele venceu as eleições, né, com 55% dos votos, contra 35%, né, dos votos de Eduardo Gomes, né, que era aí que foi o segundo colocado, né, nas eleições. O governo de Dutra ocorreu no contexto, né, da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam, né, a adesão de países para sua esfera de influência. E a América Latina, né, vai ser aqui, né, alvo de disputa entre essas duas potências, né? Os países da América Latina vai ser bastante pressionado para tomar então partido de um lado, né? Eles vão ter que então vão ser pressionados, né, para ou ser do lado dos Estados Unidos, né, capitalista, ou da União Soviética, né, socialista. O que vai acontecer então? Em virtude então, né, dos acordos militares, né, dos pactos de comércio e colaboração, né, entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, onde os Estados Unidos, né, forneciam empréstimo para o desenvolvimento da economia, especialmente, né, da indústria. Isso vai causar, né, certa dependência, né, dos países latino-americanos em relação, né, aos Estados Unidos. Isso porque, né, os Estados Unidos ele era uma espécie de financiador, emprestava o dinheiro, né, para esses países investir na indústria. Então, de certa forma, né, a maioria dos países latino-americanos tinha certa obrigação, né, com os Estados Unidos. Né, o que vai acontecer, a maioria, né, dos países latino-americanos, eles vão, então, tender aí, né, para o lado, né, dos Estados Unidos. Mas, na verdade, né, isso foi apenas uma estratégia, né, dos Estados Unidos, que ficou aí conhecido, né, como doutrina Truman, né, que tinha o objetivo, né, de angariar aliados, né, para sua zona de influência. Com isso, né, com essa questão aí dele emprestar, financiar as indústrias dos países latino-americanos, ele acabou ganhando aliados, né, e impedindo então, né, o avanço da União Soviética o avanço da União Soviética em relação aí, né, ao socialismo na América Latina. Aqui na imagem nós temos então, né, a foto de Dutra, né, e em 1947 também, né, o presidente dos Estados Unidos, né, que no caso era o Truman, ele esteve no Brasil com o objetivo, então, né, de estreitar os vínculos políticos ideológicos antissoviéticos, né, entre Brasil e os Estados Unidos. Aqui na foto nós temos aí os dois presidentes, né, selando aí o acordo. E ainda, né, como o Brasil, né, ele estreitou os laços, né, com os Estados Unidos, o Brasil acabou rompendo, né, em 1947 as relações diplomáticas com a União Soviética e fechou, né, tornou ilegal o Partido Comunista Brasileiro aqui no Brasil, né, ou seja, o Partido Comunista, né, tornou-se ilegal devido ao estreitamento, né, das relações do Brasil com os Estados Unidos. No dia 18 de setembro de 1946, foi promulgada, né, no governo de Dutra a Quinta Constituição do Brasil. Aqui eu coloquei, né, algumas características, não foram todas, coloquei, né, aquelas que eu achei assim, mais relevantes, né, aquelas que mudaram em relação à Constituição de 1937, né, que foi promulgada no governo de Getúlio Vargas, lá no Estado Novo. Eu peguei aquelas assim que mudaram bastante, né, porque a Constituição de 37, ela era de caráter autoritário, né, então assim, várias questões, né, vai mudar da Constituição de 37 para a Constituição de 46, né, o que vamos ver agora. Então, na Constituição de 46, ficou estabelecido, né, o pluripartidarismo. Na Constituição passada, na de 37, no Brasil, né, só existia o bipartidarismo, ou seja, né, só tinha a existência de dois partidos. Na Constituição de 46, ficou estabelecido, então, o pluripartidarismo, né, poderia existir, né, no Brasil vários partidos. O voto, né, passou a ser secreto, universal. A maioria das pessoas, né, tinha direito ao voto. Foi excluído aí, no caso, né, os analfabetos e as mulheres, né, ganharam direito ao voto também, né, na Constituição de 46. O mandato presidencial, né, ele passou a ser de 5 anos, só porque não podia ter reeleição. Aí queria tanto essa característica da Constituição atual, mas enfim. Então durava 5 anos, né, atualmente
o mandato de presidente aqui no Brasil é de 4 anos e pode ter reeleição. Na Constituição de 46, o mandato era de 5 anos e não podia ter reeleição. A forma de governo, né, como é atualmente ainda, né, é República Federalista, né, onde tem aí, né, a presença de um presidente, né, que governa o Brasil, o país, no caso. Os estados, né, e municípios passaram a ter certas autonomia, né, em relação ao governo federal, não dependiam, sim, né, totalmente, né, do governo federal. Eles tinham certas autonomias, né, para governar em relação assim, à economia, né, em relação ao governo federal. Direito à greve trabalhista, né, essa característica ela foi extinta, né, lá na Constituição de 37. Agora, na Constituição de 46, as pessoas, né, ou o trabalhador, ele tinha direito à greve trabalhista, né? E também, né, outra coisa muito importante, né, outra característica importante da Constituição de 46 foi a liberdade de imprensa e de opinião, né? Aqui as pessoas podiam se expressar, né, e não necessariamente, né, teria que ser a favor do governo, né? Se eu achasse que o governo não estava legal, eu podia, né, me expressar, né, contra o governo. Então, pessoal, apesar de tantos avanços, né, no governo de Dutra, ele ainda se mostrou, né, totalmente repressivo e conservador. Nós podemos observar isso, né, quando ele tornou o Partido Comunista ilegal, né, sendo que na Constituição, né, estava estabelecido o pluripartidarismo. Então, devido aí ao alinhamento, né, do Brasil com os Estados Unidos, ele tornou então, né, o Partido Comunista ilegal. E o que ele fez? Ele acabou cassando, né, o mandato de senadores, deputados e vereadores, né, do partido PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro, que foram eleitos, né, legalmente. Então, isso ocorreu, né, devido à subordinação do Brasil, né, à política externa estadunidense. Devido à alta inflação, né, que o Brasil estava enfrentando, né, que o Brasil enfrentou durante o governo de Dutra, o poder aquisitivo do povo brasileiro ele foi, né, reduzido. Então, para tentar melhorar a economia do Brasil, Dutra elaborou, né, o Plano SALT, que tinha aí, né, como principal objetivo estimular, né, o desenvolvimento de setores. O Plano SALT, né, o nome, né, do plano SALT faz referência, né, a cada área que esse plano visava atender. Né? Nós temos então o S de saúde, a U de alimentação, o T de transporte e o E, né, de energia. A educação, no caso aí, né, acabou ficando de fora. Então, o objetivo desse plano, então, era estimular, né, o desenvolvimento de setores como a saúde, alimentação, transporte e energia. Só porque esse plano, né, ele não teve sucesso, né? A maioria dele, né, mal saiu do papel. E para complicar ainda mais, né, a situação econômica do Brasil, Dutra mandou fechar, né, todos os cassinos do país, deixando aí, né, mais de 40 mil pessoas desempregadas, né, agravando ainda mais, né, a crise aqui no Brasil. Quem sucedeu, né, o Dutra na presidência vai ser, né, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, para mim, né, é um dos melhores presidentes, né, que o Brasil já teve. Né, também foi o presidente, né, que permaneceu por mais tempo, né, à frente do governo brasileiro. Inicialmente, né, ele governou o Brasil por 15 anos, né, vocês devam lembrar disso, né, que nós estudamos sobre isso. Governou o Brasil, né, por 15 anos, desde a Revolução de 1930, quando teve fim aí, né, a República Oligárquica e tal, até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Né, que foi quando ele renunciou aí, né, à presidência em 1945. Quando ele renunciou, ele falou uma coisa, né, que se tornou uma profecia. Né, ele falou o seguinte, que né, ele afirmou, no caso, né, que voltaria, né, nos braços do povo. Né, fato, né, que acabou se concretizando com as eleições, né, presidenciais de 1950. Quando ele venceu os adversários políticos dele, né, com 49% dos votos, enquanto Eduardo Gomes, né, que era o candidato da UDN, conseguiu 30% dos votos e o Cristiano Machado 21% dos votos. Principalmente, né, a UDN não queria reconhecer, né, a vitória de Vargas, né, porque atualmente, né, para um candidato vencer as eleições, ele tem que ter
50% mais um dos votos, ou seja, 51% dos votos, né? E Vargas, né, ele não teve 51% dos votos, ele teve apenas 49% dos votos. Então, a UDN não queria reconhecer, né, a vitória de Vargas. Só porque, como isso não estava na Constituição, né, acabou que Vargas, ele sim, né, começou a governar o Brasil. Ele tomou posse e tornou, né, então, presidente do Brasil. Então, Vargas, né, esse segundo mandato dele, ele vai governar de 1951 a 1954. Ele deveria ser de 1951 até 1955. Ele não termina o mandato dele, né, porque ele vai cometer suicídio. Para conquistar o eleitorado brasileiro, né, durante a campanha de 1950, Vargas ele investiu, né, na defesa do nacionalismo e do interesse popular, né, como as leis trabalhistas, né? Só lembrando aí, né, que Getúlio Vargas foi o presidente que mais deu atenção para os trabalhadores, né? Ele dirigia-se tanto aos trabalhadores urbanos, né, como ao empresariado nacional. Em 1951, né, um dos temas mais discutidos, né, pelos brasileiros era qual seria a tendência política, né, mais adequada para o Brasil. Havia, no caso, aí, né, dois grupos distintos, né, que eram os nacionalistas e os entreguistas. Os entreguistas, né, era um termo pejorativo, né, foi um termo pejorativo, né, que usavam aí para chamar esse grupo. Os nacionalistas, né, ou intervencionistas, como era chamado também, eles defendiam, né, a seguinte questão. Segundo eles, né, o Estado deveria controlar e intervir, né, na economia, né, que somente desse modo o Brasil, né, conseguiria se desenvolver, fazendo com que as indústrias crescessem, né, fazendo com que os índices de todos os campos, né, melhorasse a partir da intervenção forte, né, do Estado na economia. Então, os nacionalistas, né, defendiam que o Estado deveria controlar a economia, né, que era somente por meio, né, dessa intervenção do Estado na economia, né, que todos os índices, né, e todos os campos, né, teriam a melhora. Já os entreguistas, né, ou liberais, eles achavam totalmente o contrário, né? Segundo eles, né, para o Brasil se desenvolver, era preciso, né, trazer de fora a tecnologia, né? Eles achavam que o Brasil não seria capaz, né, de desenvolver sua própria tecnologia. Então, segundo eles, era por meio dessa tecnologia, né, que promoveria o crescimento acelerado, né, do Brasil. Só porque Vargas, né, ele tinha uma tendência nacionalista. Ele, né, ele era, na verdade, de fato, né, um nacionalista. E no governo dele, né, os nacionalistas, né, ganhou muita força, né, principalmente aí, né, com a criação da Petrobras. Então, quando os nacionalistas ganham força, acaba aí, né, que os entreguistas, né, eles acabam, né, tornando mais forte, né, a oposição a Vargas. Quando Vargas assumiu a presidência, ele pretendia, né, levar adiante a política adotada no final do Estado Novo. Então ele iniciou, né, a campanha popular, né, que tinha como slogan, né, o petróleo é nosso. E a criação, né, da Petrobras foi em consequência desse movimento. Essa nova empresa, no caso, né, a Petrobras, ela seria então, e é atualmente, né, até hoje, a responsável pela exploração, né, e o refino do petróleo. Além da criação da Petrobras, houve também, né, no governo de Vargas a expansão da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a organização da Companhia Vale do Rio Doce, a criação da Eletrobras, a criação do BNDES, né, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tinha a função, né, o objetivo de financiar o programa de crescimento e de modernização, né, da infraestrutura do Brasil. Então, devido à alta inflação, né, vai ter aí, né, uma desvalorização muito grande, né, do salário dos trabalhadores. E isso vai causar, né, vai gerar muita insatisfação, né, ocorrendo inúmeras greves, né, algumas aí, né, com mais de 100, 300, né, milhões de pessoas que reivindicavam aumento salarial. Então, devido, né, às várias pressões das greves, Vargas ele acabou nomeando João Goulart, né, para o ministro do Trabalho,
Esse novo ministro, né, o João Goulart, ele vai atender, né, as reivindicações dos trabalhadores e isso vai causar aí, né, várias críticas, né, da oposição, no caso aí da UDN. Né, eles vão criticar a postura de Goulart, o que vai causar, né, certa também, né, o que acaba causando também, né, muita insatisfação da elite. Né? Não tem como favorecer a elite e os trabalhadores, né? O patrão e o funcionário. Né? Então, quando eles favoreceram, no caso, né, o trabalhador, acabou prejudicando, então, né, pela lógica, o patrão, né, o que vai gerar revolta, né, e causar oposição a Vargas, essa questão. Então, diante de tanta pressão, né, de tanta insatisfação, Vargas, né, vai se ver obrigado, né, a demitir, né, o Goulart. Então, ele demite João Goulart e no dia 1º, né, de maio de 1954, após anos de inflação, né, Vargas fez uma coisa que surpreendeu muita gente, né? Ele aumentou o salário mínimo em 100%. Então, essa ação, né, de Vargas de aumentar o salário mínimo, né, em 100%, deixou, né, os empresários super descontentes. Então, veja bem, o governo de Vargas, né, não estava nada fácil, mas tinha como piorar um pouquinho mais, né? O que aconteceu, né, no governo de Vargas, né? Então, o jornalista, né, e major da aeronáutica, Rubem Florentino Vaz, ele sofreu, né, um atentado na rua Toneleiro, né? Toneleiros não, viu, gente? Escrevi errado aí. Na rua Toneleiro, né? Que era o local, né, da residência de Carlos Lacerda, né? Só lembrando que Carlos Lacerda, né, era o principal inimigo político de Vargas, né, o principal inimigo político e crítico, né, do governo de Vargas, além, né, dele ser, né, o proprietário do jornal A Tribuna da Imprensa. Então, se ele tinha o queijo, né, e a mão, o queijo e a faca na mão. Então, se ele fazia várias críticas, né, ao governo de Getúlio Vargas. E acabava publicando, né, como ele era dono do jornal, ele acabava publicando, né, essas críticas. Então, esse atentado, né, ocorreu no dia 5, né, de agosto de 1954. Nesse atentado, né, por infeliz sorte, o Marjó, né, acabou falecendo e o Lacerda, né, foi ferido apenas no pé. O autor desse disparo, né, ele acabou sendo preso e ele acusou, né, o Gregório Fortunato, né, que era um homem, né, de confiança de Vargas, que inclusive, né, foi seu segurança pessoal, a ser o mandante, né, do atentado, né, contra o Carlos Lacerda. O Fortunato, né, ele foi condenado a 25 anos de prisão, né, pela morte do Major Rubens Florentino Vaz. E após a notícia, né, de que alguém muito próximo de Vargas, né, havia sido o mandante do crime, né, as Forças Armadas, elas retiraram, né, seu apoio ao presidente e acabou exigindo ainda, né, a renúncia de Vargas sob a ameaça, né, de um golpe de Estado. Devido, né, às grandes pressões para que Vargas as pressões, né, para que Vargas renunciasse só foram aumentando. Porém, ele se manteve firme e não estava nem um pouquinho disposto, né, a sofrer tal humilhação, né, de ser deposto aí, né? O que ele vai fazer? Ele chegou, né, no caso, a dizer, né, que só deixaria o palácio, né, do Catete quando estivesse morto. Né, mais uma vez, né, e a palavra de Vargas ele vai se cumprir e em 24 de agosto de 1954, né, ele cometeu suicídio. Foi encontrada ainda, né, uma carta de testamento, né, onde Vargas, né, ele esclarece o motivo, né, nessa carta ele esclarece o motivo pelo qual ele cometeu suicídio. Nessa carta, ele denuncia, né, a UDN, as multinacionais e a embaixada, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil, como sendo, né, os principais responsáveis pelo atraso do Brasil. Então, a morte de Vargas, né, vai gerar aí, né, uma comoção popular muito grande, né? A população ficou tão indignada, né, com o suicídio de Vargas, né, com a morte de Vargas, né, que eles começaram, né, a fazer vários protestos, né? Vários jornais e emissoras, né, que faziam oposição a Vargas foram depredados, e os adversários de Vargas, eles tiveram que fugir, né, desaparecer, devido aí, né, à grande fúria da população. Então, com a morte de Vargas, né, quem acaba assumindo, né, a presidência da República vai ser o seu vice, né, no caso aí o Café Filho.
O governo, né, de Café Filho, ele vai ser marcado, né, por um período de muita agitação e manipulação, né, muita agitação, aliás, manipulados, né, pelos políticos da UDN. Né? Então, em 1955, né, vai ocorrer novas eleições para a presidência da República e quem vai vencer as eleições vai ser, no caso, né, Getúlio Vargas, ele que vai, então, suceder, né, o Café Filho, que será tema da nossa próxima aula, né, onde veremos, né, o governo, né, de Getúlio Vargas, ou de Juscelino Kubitschek. Eu gosto tanto de Vargas que toda hora eu troco o nome dos presidentes. Vamos ver, então, né, sobre o governo de Juscelino Kubitschek, né, a criação, a construção de Brasília, né, tal. Veremos tudo isso na próxima aula. Coloquei para vocês verem aí, né, um cartaz da propaganda, né, que fez da propaganda da criação da Petrobras e a valorização do petróleo, né, para a nação brasileira. Aí tá falando, né, para seu governo, ele diz: ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Aí embaixo tá aí, né, Petrobras, o ouro negro, né, que dará a independência do Brasil. No caso, ele tá falando em relação à independência econômica do Brasil, né, que o Brasil não dependeria, né, por exemplo, das refinarias, né, internacionais, né, para explorar e refinar o petróleo, né, aqui do Brasil. Aí temos também, né, o petróleo é nosso e a Petrobras também. Aqui nós temos imagem, né, do velório de Getúlio Vargas, né, temos aí a população, né, chorando, né, várias pessoas puderam visitar, né, puderam participar do cortejo fúnebre, né, de Getúlio Vargas. Olha o tanto de gente que participou, gente. Literalmente, né, foi um mar de gente, né, que participou do cortejo fúnebre de Vargas. Aí em cima nós temos, né, um trechinho da carta testamento de Getúlio Vargas. Ela é enorme, tá? Quem tiver curiosidade de ler essa carta na internet, você encontra, tá? Só pesquisar lá que vocês vão encontrar. É bem interessante. Aí eu coloquei esse pedacinho aí, né, que é como Vargas termina na sua carta testamento. Ele fala assim: nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então é assim que ele termina, né, a carta testamento dele. Ele fala aí que vai sair da vida, né, para entrar na história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam compreendidos nessa parte do capítulo 10. Na próxima aula vamos continuar, né, falando sobre o governo de JK. Qualquer dúvida, tá? Estou à disposição de vocês. Né, se ficou alguma parte aí que você não entendeu desse conteúdo, pode me procurar, que terei o maior prazer em tirar a sua dúvida. Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.